Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Vocês sentem que vocês estão jogando o jogo certo da vida agora? Cara, eu Que pergunta sinto... diferente, né? É muito bom, né? Jogando o jogo da vida. Olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu tava jogando o jogo errado. É o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade. Então, eu sou formado em educação física, né? Primeira formação. Só que eu sou formado numa linha acadêmica. USP, mestrado, bati no doutorado, escreve artigo científico. E como é que ganha um professor? Como é que ganha um? Como é que ganha o professor? Como é que ele é ganha remunerado? por hora aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava R$13 a hora, depois eu virei um professor de educação física, ganhava, sei lá, R$10 a hora, e trabalhei aquele negócio todo, fui dar aula na faculdade, ganhei R$30 a hora. Aí o cara falou, pô, mas se você fizer mestrado, você vai ganhar uns R$50 a hora. Por que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Pra ganhar R$50 a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na graduação. Eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, eu ia ganhar R$70 a hora. Por que eu fui para pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem um congresso de educação física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí tá aqui meu jogo. E aí 3 anos trabalhando, fui e recebi uma mensagem. Cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar R$170 a hora. Eu falei, venci na vida, né, velho? Cheguei. E é um congresso que passa assim num congresso, Brasil inteiro, mundo todo, sei lá, umas 20 mil pessoas no congresso. Caralho. Umas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, R$170 a hora, cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso, velho. Ali eu tava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012 eu falei, tá na hora de eu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí eu comecei a empreender. Mas aí veio um novo desafio, né? Que tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim, ó, o cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai ensinar, quando você vai aprender de negócio, aí essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho, ele tem que aparecer, porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza, o futuro é incerto, mas o prêmio... Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há 5 anos e quando ele morreu, porque teve falência múltipla dos órgãos, ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira. Quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele estava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai, meu pai tinha tudo isso, cara, de grana? Caralho. Mas ele morreu, minha mãe tá com dinheiro, minha mãe é rica, mas tá sem meu pai. Então, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Eu falei, bom, eu quero trazer isso mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E, inevitavelmente, é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que... Agora o Facebook está com a ideia do metaverso. O que o Facebook vai fazer no metaverso? Vai vender terreno lá dentro, cara. Mas vai ser um fracasso tremendo. Você acha? Eu acho que vai. Cara, Sabe eu não por quê? apostaria Pelo contra. único
único Os motivo. caras têm muito dado, mano. Tudo bem, mas sabe uma decisão coisa dos que... caras É é que muito- pra você entrar naquele mundo virtual, tu precisa ter um headset virtual. Agora, Ok. Mas dado esse ponto, eu não vejo brasileiro comprando um headset virtual, tá ligado? você viu o Eu não brasileiro vejo um comprando indiano. todo mundo com celular lá na década de 90? Eu vi, mas o celular e o headset virtual são coisas diferentes, mano. E se a internet for o Totalmente metaverso, diferentes. cara? Não acho que vai ser, sinceramente. Mas, total, estou aberto ali não a ser. ter isso. É que, mano, o negócio de games é que isso é um jogo. O metaverso é um tipo de jogo, um jogo virtual. É tipo aquele... tinha um nome de um jogo Second antigo. Life. Second Life. É tipo um Second Life essa porra. É que A lá única era diferença é que tosco. agora tem um reality, tem um óculos que você pode entrar lá com óculos. Ok. Cara, já tem jogos muito foda de óculos virtual. Mas não tem, você vê o brasileiro comprando essa porra? Não vê. Sabe por quê? É caro pra caralho um óculos virtual. Tem motion sickness, que é um negócio que você começa a andar com o negócio e você começa a ver como tu não tá andando mesmo, você só tá andando virtualmente, mas no headset parece que você tá no mundo, te dá um enjoo do caramba, porque o seu cérebro fica bugado e fala, mano, eu tô andando, mas eu tô parado. É isso que acontece, né? Sobre essa questão, ó, eu vejo da seguinte forma. Você tá vendo o jogo ainda, né? E nem todo mundo gosta de jogo, mas isso tem potencial para ser uma outra realidade, cara. Onde as pessoas entram, por exemplo, você está insatisfeito com o seu peso, mas lá no metaverso você tem um avatar que é exatamente como você quer. Mas isso existe, Sexo, é uma peso, MMORPG. tudo. Então, mas o ponto é a realidade que pode ser diferente. O pessoal pode ir pra lá simplesmente que tá todo mundo lá. Vai ser tipo rede social. Sabe aquele cara que não gostava de rede social, hoje tem um perfil no Não, Instagram? eu acho a era ideia assim. foda. A ideia era eu assim. acho foda. O problema é a execução, que eu acho que não vai funcionar. Sabe por que vai funcionar, cara? Porque a tecnologia tem uma evolução exponencial. Sim. Tem uma lei dentro da tecnologia, não é uma lei de fato, é uma ideia de um cara chamado Gordon Moore, que era um dos presidentes da Intel aí durante um tempo, um grande acionista. Ele falava que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos pelo mesmo custo. O que isso significa? Que os chips daqui a 2 anos vão ser melhores do que os chips dos últimos 50 anos somados. Então isso mostra a capacidade de evolução gráfica das coisas. Então hoje pode ser tosco o metaverso, mas com o tempo ele vai disruptar aquilo que é analógico, que é a nossa realidade aqui. Isso é um ciclo que acontece nas tecnologias. Tem um ciclo chamado de 6Ds que fala disso. Não, eu total... Não, mas olha só, vocês dois estão falando, pra mim é o seguinte. Talvez você esteja certo e o Perini também. Por quê? Porque, cara, a gente viu na história muitas invenções sendo descobertas ou inventadas, enfim, e que elas funcionaram, mas não no seu tempo. Então, quando você pega o iPad, por exemplo, o iPad não foi a Apple que inventou, né? Mas foi pela Apple que se popularizou. Então, o que o Perini está falando, cara, é inevitável. O metaverso vai ser muito mais que o metaverso. É o que ele falou. Vai ser muito mais real do que um óculos. Sim. O ponto é, Não, total talvez acredito que vai acontecer agora isso daí não seja um demora mainstream. 20 anos. E Porque talvez o não seja um timing metaverso, entendeu? A questão é... Talvez não seja o Vocês não gostam de Facebook anime, que você gosta? diz. Você não gosta, né? Vocês não gostam de anime. Tipo, não vai ser o Facebook que você Eu tá falando. curto, mano. Tu curte? Você sabe qual é esse Sword Art Online? Tô ligado. Então, Pô, animal. É isso, vai acontecer Exato. isso. O vai foda é acontecer quando isso. chega na segunda temporada, né? Que acaba, que é uma Caralho, merda, eu ridículo. concordo. A primeira do mas já caralho. não, mas já não, A tá primeira do certo. caralho. Não sei nem o que vocês estão falando. Mas, ó, É um O João é anime muito que- caretão, mano. 40 cara- anos. cara. É que é um jogo que você... É justamente isso, é um metaverso de um jogo muito pica. Só que aí os caras entram, eles ficam presos no jogo. E se você morre lá, tu morre no jogo mesmo. Porra, preso Tu no morre na jogo vida pra mim é real. Caverna do Dragão, cara. Só vou ter... É meio que quase isso, é total isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, por que é tão fácil a gente olhar para o metaverso hoje e falar, não vai dar certo? Porque esse é o ciclo que acontece com toda a revolução digital, que é esses 6Ds que eu falei. É uma ideia de um cara chamado Peter Diamandis, que é a seguinte, ele diz que todo ciclo de digitalização segue 6Ds, são 6 palavras começadas com D. O primeiro deles é transformar uma experiência real, analógica, tátil, em algo digital. O segundo D é ver que aquilo é uma bosta, é a decepção. Sabe a primeira câmera a tirar uma foto digital? Ela pesava 4 quilos, quem criou foi a própria Kodak. E a foto era ridícula, parecia uma foto do Minecraft, toda pixelada. Então a própria Kodak olhou para aquilo, se decepcionou e falou, não vamos desenvolver isso, temos nosso negócio que é altamente rentável de revelar fotos, deixa que outros façam. Só que o digital evolui muito rápido. O terceiro D é a disrupção. E por que as empresas são disruptadas? Porque quando elas olham para a ameaça, elas olham assim e falam, isso aqui não é uma ameaça. Elas se decepcionam. Só que depois que disrupta, a gente entra na fase onde as pessoas começam a ter acesso. Por quê? Porque no digital as coisas estão desmaterializadas.
Por que a Amazon acabou com as livrarias? Várias, né? E ainda vai acabar com outras tantas livrarias em shopping. Porque a livraria no shopping é material, tem um ponto físico gigantesco, caro. E a Amazon aluga o galpão no subúrbio da cidade para te entregar o livro em um dia. Vai ficar muito mais barato. Quando isso começou a acontecer, o pessoal mandava direct para mim no Instagram. Que absurdo, o brasileiro não lê, tá fechando a livraria Cultura de não sei aonde. Eu só perguntava, você compra livro aonde? Eu compro na Amazon que é mais barato. Então você tá ficando revoltado com o quê? Porque desmaterializa, desmonetiza, que é o 5º D. E o último D é o quê? Quando desmonetiza, fica mais barato, aí a pessoa começa a ter acesso. Aí você chega na democratização. Então, sei lá, você começou o podcast aqui há quanto tempo? 3 anos? Menos gente assistia, não era? Pô. Hoje muito mais gente assiste. Não é só o crescimento do podcast, é o crescimento do uso da internet. O mercado financeiro foi igual, entendeu? Então, talvez não seja a meta, né? O Facebook que faça, mas alguém vai fazer esse negócio acontecer. Sim, o meu argumento é, com certeza, eu acho que isso é o caminho. Eu, inclusive, eu almejo isso. Eu quero muito que tenha um MMORPG pica, realidade virtual, que eu possa só sair desse mundo e entrar naquele e esquece de Monark durante umas horas, tá ligado? Eu adoraria que isso acontecesse, eu acredito que vai acontecer, eu só não acredito que vai acontecer com o Facebook liderando. Só isso que eu não acredito. Eu prefiro que seja assim também. Eu também. E eu acho, sabe por que você prefere? Porque eu acho que estão ligadas as duas coisas. O negócio que está acontecendo é que as empresas têm uma credibilidade de marca. E quando elas vão ganhando poder, que nem o Facebook está ganhando controle sobre nós, sobre a população, eles vão ganhando também uma responsabilidade cada vez maior. E o Facebook, infelizmente, tem falhado rotineiramente nessa responsabilidade. As pessoas não confiam mais na marca. Tanto que ele mudou o nome para Meta. Entendeu? É uma estratégia de marketing para se associar de uma marca já com... E é por isso que eu também não acredito que eles vão ser o próximo... a próxima rede social, virtual, pica, porque eles perderam isso. As pessoas estão olhando para outros tipos de mentalidade que liderem esse tipo de plataforma. Se vocês fossem fudidaços, zero grana, zero reconhecimento, zero tudo, o que vocês fariam agora para começar uma empresa nova? Com o conhecimento que a gente tem? Sim. Porque senão não é interessante, né? Bom, cara, eu vou responder primeiro. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, eu estivesse conhecendo agora de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, só que muito mais rápido. Porque, porra... Mas como? Como você começaria? Qual que seria o seu primeiro passo? Primeiro passo, qual seria? Cara, o primeiro passo seria, porra, se eu não tivesse um celular, comprar um celular. E depois, cara, assinar um plano de internet. Mas você faria um curso logo de cara? Você começaria dando dicas sobre o quê? Você iria entrar em contato com pessoas para collab logo do começo? O que você faria do começo? Tá. Cara, vou te responder de duas formas diferentes, tá? Se eu fosse para esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria, cara, celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, 2 vídeos por semana, da seguinte forma. Aliás, é uma coisa que eu falei, acho que da última vez que eu vim, virou até um corte, que ficou bem legal, que eu faria o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar 2 vídeos por semana, ia ter 50 semanas de vídeo, né? Eu ia começar a angariar uma audiência, e com o tempo eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, né, através de cursos, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, especialmente porque eu seria alguém que estava começando, mas iria em tom de humildade dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número seria suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de 2 anos, sabendo o que eu sei hoje. Né? E aí dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado. Né? Mas se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, pô, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje, né? Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Se eu fosse começar de novo, eu provavelmente iria virar um desenvolvedor. Provavelmente. Desenvolveria o que exatamente? Você teria um plano? Você tem algum plano de uma ideia muito louca, se você fosse nascer o desenvolvedor, você faria? Não, cara. Eu talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro, porque eu acho que as pessoas elas não percebem o seguinte, né? Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário, você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa.
Então, o que eu faria seria estudar pela internet. Se eu não tivesse dinheiro, ia estudar gratuitamente. Ia demorar mais para aprender. Talvez de 8 meses a 12 meses. Você aprende e aprender rápido a as desenvolver... coisas? Acho que sim, acredito que sim. Mas a vontade faz aprender muito mais rápido, né? Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava, tudo que dava. Então, eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje. Em 10 meses eu acredito que eu estaria empregado ganhando de 4 a 5 mil reais. Pode crer. Né? Só que dali, o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado né, de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Né? Todas as empresas têm um déficit de profissional de tecnologia. A gente aqui mesmo está sofrendo, mano. Mas imagina, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? 10. 10, né? Cara, tem empresa com 5 mil profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma a sua, com essa, com a outra, com a outra, com a outra. Você fala, cara, o problema é gigante. Então, sabendo de tecnologia e entendendo o tamanho desse problema, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. E aí eu provavelmente iria para esse mundo. Né? E eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o que, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. E vocês, o que vocês fariam? Cara, eu tava aqui pensando, eu faria... Se eu mantendo o que eu sei, né? Mas Sim. eu posso conhecer as mesmas pessoas? Não, aí é cheat. Eu ia mandar um WhatsApp pros caras. Então eu não conheço os caras. Não conhece, você zerar. Você é um anônimo na internet, você tem o seu conhecimento, mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu iria isso que eu ia fazer. Eu ia comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns 6 meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago, uns 6 meses, de uns 6 a 7. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. E só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você está fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, assado. E depois eu iria fazer uma proposta para o cara, ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente. Eu já gostaria de estar com gente, que essa é até uma coisa que eu ia perguntar para você, Thiagão. Porque o Thiago é muito bom com gente também. Então, tem que estar plugado com gente, né? Então, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente. E uma coisa que não precisa de nenhuma formação, vamos dizer assim, licenciada ou pelo MEC tradicional, o mercado precisa, o mercado quer e dá para ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então ninguém precisa me pagar. A inteligência faz o acordo ser rentável para os dois. Cara, a inteligência do negócio. Cara, você está fazendo canto 1, se a gente fizer 3, você me paga um pedacinho desses 2 a mais? Perfeito. Só isso. Sim, mas me prova? Provo. Você precisa te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras, assim. E eu saberia quais caras listar. Os caras que têm uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso. E estratégia de chegar nesses caras aí? Vocês têm alguma? De como chegar, por exemplo, você falou, você listaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta e ia tentar chegar neles. Como que chega neles? A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, esse contato, né? Não, você é, em teoria, anônimo. Tá. Então, se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. O maior. Eu ia estudar o cara de cabo a rabo. Chantagear o cara. eu pensei nisso. Mas tem um cara que trabalha pra gente aqui, que ele é o nosso analista de dados, e o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele fez um dossiê de tudo que a gente... Dinheiro que tá na mesa. Na verdade, ele fez um beta de um programa que pega todos as views que estão rolando no YouTube de um determinado episódio e compila, que não são do nosso canal, entendeu? Ah, legal, pô. Mas a gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Tem uma pessoa que chama Mieko, que trabalha no nosso time.
E ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtiu o nosso conteúdo e ela começou a fazer artes. E aí ela fez artes incríveis e mandava. Arte e mandava. E, cara, e quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador, ele vê. Ele pode não responder, a maioria das vezes não responde, mas ele vê. Né? E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, porra, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela para fazer oficialmente. E a gente falou, meu, vem trabalhar com a gente contratou ela. E assim como ela, tem mais gente, não teve, Kaique? Tem uma história no... Eu até citar um cara do meu curso, do Joval é legal também. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente para eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara tá respondendo há 2 semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu 2 meses, o meu sogro me ligou, assim, a gente estava conversando, ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom para responder as dúvidas, né? Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, se já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Eu falei, então agora que ele já está fazendo isso, né, vou pagar para ele para que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso realmente é uma estratégia interessante, né? Você soluciona... É aquela coisa que você está falando, quem ganha dinheiro? E quem é contratado? Quem soluciona pode um problema, mano. Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução. Não me paga nada, não. Usa. Você já ganhou o cara na hora. Exatamente. Assim, pô, peraí, eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada, eu preciso desse cara comigo, mano. É isso aí. Não, e a solução que o Joel deu, no caso dele começar hoje, eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho 2 irmãos de 14 anos. E um São deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos, é um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se isso é um separaram, susto, né? velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. Né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT.
É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem Uma propriedade intelectual Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção Não, de NFT. e Da assim- hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem. Conhece o Gary Vee, né? Vocês? Ou Cara, não? desculpa, eu não conheço. Gary Vee é... Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece sim. Quem que Já é? deve ter visto. Ah, o cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? falou desse cara, tô eu ligado, acho. tô É, ligado. Da ele é última das vez que a gente antigas. conversou. Então, Ele é das tô ligado. antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão, parece feito por uma criança, assim. Mas arte é pior do que subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo... Cara, juro por Deus. É bizarro. Ah, você vê, Se você procurar pra ver, assim, Parece mostrar meu o filho desenho... desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, ó, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Então, Que foda, mano. isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem demais. Como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que Não, tinha é porque pessoas... Eu fiz isso. Eu recebi Você foi- ordem de gente burra. Você também. foi exército Só que eu também? fui Só não recrutado. foi Agulhas Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo. Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo, então ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton da Academia Militar, assim, da formação militar. Então lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles para aquilo, para a vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi para isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar Tinha e algum tal? background? O que antes? aconteceu? Eu comecei a que chamou tua investir atenção? quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito problema com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Aham. Então, eu vi aquilo acontecendo, né? Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de R$400, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro daquela realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi R$100 naquele ano, em um fundo de investimento, e 2 meses depois eu tinha 140. Que, em termos absolutos, é pouca coisa, R$40, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso, até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, né? Graças aí a trabalho feito pelo Thiago,
a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança, era o fim do governo Dilma, o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar, Bitcoin saiu de R$ 2.000 para 70 mil, aquilo mudou de patamar assim, as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014, Porra, começou de bem. graça na internet, De graça? de graça, Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante Caralho, isso. cara. Porque eu escrevi um artigo mostrando 9 sites que davam Bitcoin de graça. Hoje a maioria não existe. Tem um outro que ainda existe. E você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem R$ 500. Então eu tava juntando Bitcoins nessa época, eu mostrei para um amigo meu do quartel, né? Pro Diogo, né? Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, tô juntando Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Eu falei, é essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei quanto eu tinha uns $6. Ele falou, porra, tu tem $6 em Bitcoin? Aí começou a rir da minha cara, só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando, e só com esses sites, sem gastar R$ 1, eu juntei 9 Bitcoins na época. Caralho! E graças a isso, hoje eu tô bilionário. Mentira, essa parte não é mentira. Mas eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então, vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil, lá em 2017. Aí bateu 70, caiu, depois eu fui comprando de volta. Mas até hoje eu tenho essa convicção no Bitcoin. Um dos maiores prejuízos que eu tomei na minha vida, eu acho, mas sem sombra de dúvida, assim. E eu vou chamar de prejuízo, mas não é um dinheiro que eu perdi. Foi um prejuízo de um dinheiro que eu deixei de ganhar. Foi porque é o seguinte... Eu lembro que eu trabalhava como assessor de investimentos ainda, num escritório ali, na Rua dos Pinheiros, 610. E aí, cara, teve um cara que ele veio e falou, meu, tem um negócio novo aí. Tem um tal de Bitcoin. Eu falei, o que é isso? Aí ele começou a explicar, eu falei, meu, que negócio interessante. E ele é dono de uma corretora, né, de uma exchange de Bitcoin na época. Eu falei, pô, vem aqui no meu escritório e vem dar uma aula pra gente sobre isso. Ele Sabe veio... que ano que era isso aí? 2012. Nossa, 2012. Aí ele Não veio... olha nada. Aí ele veio e deu uma aula pra gente. A gente devia ser, sei lá, umas 5 pessoas no escritório, 6 pessoas, não sei. E a gente achou animal aquele negócio. E essa pessoa foi indicada por uma pessoa que trabalhava na XP lá atrás e que comprava Bitcoin. E essa pessoa ensinou, a gente se apaixonou pelo negócio. Caraca, que legal, descentralização, que coisa incrível. Vou comprar. E aí eu fui lá e comprei na época alguns Bitcoins. Comprei a R$ 200. Comprei a R$ 200 Bitcoin, cara. E aí, eu falei, não, que negócio legal, vai explodir. Aí passou 1 mês, 2 meses, assim. E aí o Bitcoin não mudava de preço, cara. Aí tinha subido um pouco, sei lá quanto, talvez 10%. E, cara, uma aplicação convencional, eu ganhar 10% é muito difícil, né? Então, pô, deixa eu colocar esse lucro no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso. Aí eu fui lá, coloquei o lucro no bolso, R$ 200. E hoje, quanto tá o Bitcoin? $62 mil. $62 mil. $360 mil. Aí. Cara, olha isso, cara. Que bizarro, né? Muito bizarro, né, cara? E só que tem uma coisa, uma parte desses bitcoins, a gente tinha comprado, lembra, Kaique? A gente foi gravar um vídeo, eu não sei onde tá minha senha, não sei porra nenhuma. Puta que pariu, cara. Então, cara, eu Tu não tem sei. quanto? Você sabe nesse negócio? Não eram muitos bitcoins, Mas tinha algum. mas em dinheiro deve uns ser. 100 bitcoins. mais ou menos. Não era Se fosse tanta 100, eu tava interrogando as pessoas agora. você sabe minha senha. Pô, vai tentando, Caraca, algum dia tu cara. acha. Não pode ficar tentando, né? Ou pode? Pode, você pode tentar o quanto quiser. Não é que nem e-mail, por exemplo. Você tenta 5 vezes, bloqueia, tem que esperar. Você pode tentar infinitamente. Mas se você perde a senha da sua carteira, você não tem a quem recorrer. Não tem simplesmente um gerente central de contas que fala, não, é só você confirmar teu Não RG. tem o esqueceu a senha? Não existe. Não existe isso. Então, o que acontece é, como nessa época valia muito pouco, muita gente comprou, ou seja, foi visionário nesse sentido, só que agora que vale muito, o cara não lembra a senha que ele tem para acessar Nossa, a imagina carteira. Que ódio que você deve sentir de dentro. Porra, disso. mas e aí, e agora? Esses bitcoins já foram minerados, já existem, o Então, caralho? lá, Estão perdidos. é tipo petróleo debaixo da terra, que pra você chegar lá, tu vai ter que ter um algoritmo de quebrar em criptografia tão sinistro que só não dá. Mas, mano, pensa assim, ó. Você não teve algum dinheiro que você perdeu no bolso, mano? Que caiu do Sim. bolso, que Mas não perdeu... milhões, Cara, não, então, beleza, mas você perdeu R$ 1. Você perdeu R$ 5. Às vezes você acha um dinheiro no chão, você fala, nossa, olha aqui e tal. Cara, pensa que todo dia, mano, tem dinheiro sendo perdido. E todo dia, pô, quantas vezes você não clica em esqueci minha senha em alguma coisa? Direto, não é? Então qual é a chance de o tempo ir passando e as pessoas não irem esquecendo a sua senha, e perdendo a sua senha, e morrendo, e acontecendo coisas bizarras com a pessoa, ela tem uma doença de repente, sabe, não lembra mais de nada. Cara, ou seja, a tendência é que com o passar do tempo, cara, cada dia que passa mais Bitcoin vai sendo perdido, então o negócio vai ficando mais escasso. Verdade. Cada entendeu? vez mais.
Porque tipo, o dinheiro sempre perde na rua, cara. Serão no máximo 21 milhões, só que desses 21 milhões estima-se que já deve ter uns 3 milhões perdidos. Agora deve diminuir o número de perdas pelo seguinte, uma coisa é você perder a senha de R$200 que você tem em Bitcoin. Outra coisa é você perder a senha de um negócio que hoje está valendo centenas de milhares de reais e pode vir a valer muito mais. Então hoje as pessoas têm muito mais cuidado com isso. Só que fatalmente isso vai acontecer. Embora todos nós aqui sejamos mortais, né? Um dia a gente vai morrer, quantos de nós se preparam para a Fale morte? por si mesmo, rapaz. O Joel não vai morrer, né? Fala por Joel. Na verdade, tem um ponto interessante sobre isso. A gente contratou uns estatísticos para analisar quanto tempo o Joel vai viver. Os caras falaram que até agora o Joel pode ser imortal, porque em 11 mil dias ele não morreu um dia sequer, cara. Nunca aconteceu, entendeu? Nunca aconteceu. estatística. Pois é. Então não tem dados mostrando esse cara morre. Até agora não tem. Mas isso do Bitcoin, por exemplo, se eu morrer hoje e eu não deixar a maneira de acessar os recursos com ninguém, tá perdido o que eu tenho lá. Então tem que ter um cuidado, se for voar com o Thiago de jatinho, né, como já aconteceu. Já falei pra minha esposa, ó, você vai pegar tal coordenada geográfica, vai ter tal árvore, lá você vai desenterrar, tem um passaporte russo, uma arma e a senha dos Bitcoins. Os Aí bancos você pode podiam pegar e fazer um recomeçar a serviço, sua né? vida. Tipo, Vai acontecer, guarde vai sua acontecer. senha do Bitcoin com a gente. Vai tá mais de ligado? madrugada, mano. Daqui a pouco tem uma, aliás, começando aí. É, né? 5 e 6 da manhã. Vamos mano. arrepiar. Caralho. Mas daqui a pouco aí. É. Mas qual que é o desafio dessa vez? Eclesiastes, cara. Ah, eu vi lá no Instagram. Eclesiastes, cara. Esse Mas me daí é explica aí, chocante. Eclesiastes. Isso aí é um bagulho bíblico. É um bagulho bíblico, cara. É que, cara, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, né? E chama Thiago Brunet. Pô, não sei se ele já veio aqui, mas que é amigo do Dave também, que veio aqui, que é um cara incrível também. Pô, uma vez o Brunet ele chegou pra mim e falou: pô, Thiago, você fica estudando as pessoas ricas, as pessoas têm sucesso nos negócios, né? Mas, cara, você tinha que estudar Salomão. Eu falei: pô, mas quem é Salomão? Ele falou: Salomão foi o cara mais sábio e mais rico da história. Eu falei: para, como assim? Ele falou: você tem que ler a Bíblia. Eu falei: porra, e eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia, né? E aí eu falei: por que ler a Bíblia? Ele falou: porque para você, que é um cara que está estudando e busca muito sobre dinheiro, sucesso, negócios, pô, uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro. Só que sob outros nomes, né? Sob outras palavras, né? Alguns sinônimos. Eu falei: não acredito. Pô, mas está na Bíblia dinheiro. E aí, cara, daí eu comecei a ler Provérbios, que foi escrito por Salomão, e comecei a estudar Salomão. Isso faz 2 anos. E há 2 anos, quase todos os dias, eu leio Provérbios de manhã. Só que eu li durante muito tempo Provérbios, são 31 capítulos, né? E ele fala muito sobre provérbios e pilares e princípios da sabedoria, princípios que você pode ler como princípio do sucesso, dependendo do seu ponto de vista. Isso tudo foi incrível para mim. Só que tem outro livro na Bíblia, né? A Bíblia é composta de 66 livros. Um dos livros é Provérbios. Mas Salomão não escreveu só Provérbios. Ele também escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é um momento da vida dele onde, cara, ele está num momento em que ele se deu mal na vida, depois de ter sido uma das pessoas mais ricas da história. E aí ele chega a uma conclusão de que a vida não faz sentido. Ele fala: cara, nada faz sentido. Nada faz sentido. Porque tudo é como... é hevel, né? Tem uma palavra que não foi traduzida para o português, chama hevel, que é como a nuvem, né? Que você tenta pegá-la, mas ela está lá, você tenta pegá-la, mas não consegue. Então a vida é como isso, né? Tudo é hevel, nada faz sentido, né? E tem muitas reflexões profundas sobre o que vale alguma coisa, princípios de sabedoria, princípios sobre a vida. E, cara, depois de ler Provérbios e Eclesiastes tantas vezes, porra, acho que vai ser uma das coisas mais legais que eu vou compartilhar, entendeu? E são princípios de sabedoria escritos há muito tempo, cara. Então é isso que começa amanhã, vai ser sobre Eclesiastes. Entendi, começa amanhã, né? Começa amanhã. E por que 5 e 6 da manhã? Cara, é que 5 e 6, Monark, é uma mística nossa, né? Assim, a gente já tem uns 4 anos que a gente faz live às 5 e 6, né? Você já assistiu alguma live nossa, Monark? Já acompanhei alguns desafios já. Já? Já. Então. Qual foi o que tu gostou mais? Cara, o do Salomão eu gostei bastante. Teve Recomeço, eu gostei bastante também. Caramba, você assistiu todos, Monark? Quase todos ali. Eu Você é fã acompanhei. mesmo do primo? Não, sou muito fã. Sou muito fã. Que legal. Por essa nem eu esperava. Não, acompanho fielmente ali, 5 e 6 da manhã, Monark. acordo. Pô, Caramba. cara, tem gente acordada 5 e 6 da manhã? Cara, você tinha que ver no último desafio, ele colocou 80 mil pessoas 5 e 6 da manhã. Tu tá muito por dentro mesmo, hein, cara? Cara, tô acompanhando, eu sigo, caralho. Caramba, Monark. Caraca, mano. Caralho.
Mas aí vocês estão junto desses aí, do Eclesiastes, ou esse é só teu? Só ele. Não, só o Thiago. É que não tem mais meu. Tudo é nosso. Né? Mas Essa é a mágica de estar no grupo. essa é a né? mágica de estar no grupo, entendeu, cara? É igual aqui, você tem vários podcasts, né? E esses podcasts... Que isso, Monark? Tá tudo bem aí com você? Chegou cara? descaralhando Caramba, tudo. cara. Desculpa, mano. É que. Ele queria muito fazer uma piadinha. Foi mal, foi mal. Caramba, Desculpa, eu só caí aqui. Caralho. Tá, não tem mais teu. Não tem mais meu. Só tem nosso, cara. Né? Cara, acho que no momento que você... Cara, que você começa a multiplicar e compartilhar e, cara, e fazer uma coisa maior e dar escala no negócio e ter mais mentes, porra, pensando junto. Eu acho que é aqui onde você começa a encontrar beleza no negócio, né? É como aqui, pô, que vocês têm vários podcasts, nichos diferentes, né? E isso é muito importante nos negócios, né? E, então, enquanto eu tô lá às 5 e 6 da manhã, pô, vai ter alguém 10 da noite. Vai ter alguém... Caso eu. Porra, Brunão. Caraca! Foda, né? Mas eu vou estar acordado às 11, quando você vai estar dormindo pra acordar às 5 da manhã, pô. Aí, ó. Aí, é um reveza. Alguém tem que fazer a vigília noturna. Isso aí. Então vocês são os 3 mosqueteiros das finanças primo-riquenses. É isso aí. Como que é? Quanto tempo você tá lá com o pessoal? Tô 1 ano. E como que você chegou nesse rolê? Cara, eu conheço o Thiago desde 2017. A gente, porra, se conheceu num evento. A gente foi palestrar no TEDx Santos. E aí eu fui palestrar, ele também, a gente se conheceu lá. Eu trabalhava... Cara, eu era CLT, cara, na época. Eu trabalhava num projeto social do Neymar. Ah, da hora. Lá na Praia Grande, Instituto Projeto Neymar Júnior. Foi muito legal a experiência. Mas eu, porra, uma vontade tremenda de empreender. Venho do esporte, né? Tive uma carreira como nadador muito boa. E encontrei o Thiago numa palestra. A gente se conheceu lá, palestramos. Rolou uma sinergia violenta. Aí, 2 dias depois, eu morava em Santos. Ele falou, cara, sobe aqui para Sampa, né? Porque quem mora em Santos sobe para São Paulo. Que eu vou apresentar uma ideia aqui, ver se você topa. E era o Código da Riqueza. Nossa, lembra disso, cara? Lembra disso, Faz velho? tempo, cara. Um projetaço aí pra gente entender o que tinha por detrás da mentalidade das pessoas milionárias e Pô, bilionárias. mas calma aí, você tá pulando fase, mano. Uai. Contar no momento que a gente se conheceu, cara. Não, mas é legal você ter Deixa eu contar a essa tua parte impressão que foi, Essa foi parte, irada. cara. Foi assim, ó. Porra, eu nunca tinha falado muito no palco, sabe? Há um tempo atrás. E aí eu fui dar uma das minhas primeiras palestras e foi num TEDx, onde aquele evento legal. E aí nesse evento, eu lembro que eu palestrei cedinho. E aí a gente foi almoçar depois, os palestrantes. E aí tinha um cara na mesa que não tinha palestrado ainda. Que era esse cara aqui. E aí todo mundo pediu, porra, era um bar em Santos. A gente pediu cerveja, pediu, sei lá, parmegiana, pediu um monte de coisa. E aí esse cara aqui pegou e pediu uma salada, mano. Aí todo mundo olhou. Eu falei, por que você pediu uma salada, cara? Aí ele falou, não, cara, é porque eu ainda não palestrei. Então eu tenho que manter o foco. Eu falei, caraca, o cara tem que manter... Que loucura esse negócio, né? Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Comida tira o foco, cara? Como assim, cara? Não, que o tipo de comida que a galera tava comendo ia deixar os caras preguiçosão. Pesadão, mas Pesadão. total. Depois se eu como um hambúrguerzão, Muito, funciona. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, nossa, que negócio diferente. Ele comeu a saladinha, todo mundo se divertindo, não sei o que lá. E aí ele falou, vou palestrar logo depois do almoço. Eu ia voltar de táxi antes, eu falei, eu vou ficar aqui para te assistir. Aí eu fiquei para assistir ele. Só que o meu táxi chegou antes, ele estava entrando no palco, o meu táxi ficou meio que esperando, eu fiquei assistindo do fundo do salão, e com a portinha semi-aberta, ele palestrando. E o TED são palestras de mais ou menos 15 minutos. Não mais do que isso, né? E aí ele palestrou, eu falei, caraca, eu nunca vi um cara palestrando desse jeito, velho. Foi a palestra mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida, assim. Eu falei, nunca vi um palestrante melhor que esse cara. E aí eu peguei, entrei no táxi, e eu falei, eu preciso me conectar com esse cara, que é o Joel. E aí eu falei, precisamos conversar. E foi daí que partiu minha admiração pelo Joel, e eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. Foi E aí sobre a o gente que a começou a se palestra conectar. dele? Foi sobre o quê? Alta performance. Alta performance. É. Entendi. E que tem a ver com tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017, eu tava, sei lá, no intervalo lá no Instituto Neymar e passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, porra, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil e tal. E aí naquele dia eu falei, pra mim, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que a turma tá falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito tava equivocado. De que forma? Porque assim, ó, alta performance, inevitavelmente, tende a haver uma comparação externa.
E aí o cara falava assim, se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara produtivo, se você souber fazer, sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar em alta performance. E eu peguei livro, um livro falava disso, outro disso, eu falei, velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Fim. Vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, eu falei, cara, isso não é alta performance, isso é auto performance. E aí eu vi que não tinha esse termo, eu comecei a trabalhar, falei, gente, não confunda alta com alto, e eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional. Que imagino que tem uma boa conexão, porque Pra os dois cacete, são mano. altamente competitivos, né? Pra cacete, tem muitos paralelos, assim. Então, você vai pegar, por exemplo, os maiores empresários, os caras, praticam esporte. Aí você vai olhar o esporte dos caras, é esporte de longa duração. Aí você vai no triatlon, os caras vão pro Ironman. Os caras têm uma mentalidade muito, muito sinérgica entre esporte e negócio. Aí eu comecei a falar sobre esse assunto. Cara, era matéria verde, né, meu? Ninguém falava sobre esse assunto, né? Ninguém falava disso daí. Ninguém falava. E aí eu fui falando, mas eu falava com uma retórica da minha história como atleta. Eu fui professor universitário há 11 anos, então tenho habilidade com didática. Foram vários componentes, né? Caralho, Então, tu deu aula de quê? eu me formei em educação física, aí eu comecei dando aula de atividades aquáticas. Eu não curtia muito, porque eu achava uma bosta. Meu professor de natação. Mas eu era muito bom, e ainda sou, né, em análise de movimento. Eu virei professor de biomecânica. Da hora. Caralho, cara, me desculpa, mas tu tem quantos anos? Eu tenho 40. Tu tem 40 anos? Aí, ó. Fica tomando esses negócios. Eu tenho Caralho! 40. 40 anos, cara. Nossa senhora, tá bom, cara. Parabéns. Parabéns aí. Parabéns. Tá mentindo, tem que ver tu caralho. Ele falou que deu 11 anos de aula, porra. E antes disso o cara foi atleta e blá blá blá. Caralho, Fui, legal. cara. Então eu fui atleta, professor universitário, tudo ao mesmo tempo, né? E então, juntou o assunto com a minha didática, com a minha história, com Mata Verde, com timing, conhecer os caras, e o cara gostou de mim, esse aqui gostou de mim, aí a internet tava receptiva. E foi assim que a gente se conheceu. Então a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também. Pelo Thiago. É. Eu fui gravar com o Thiago uma vez na Corretora Rico. Na verdade, nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá. E aí o Thiago tava com o Joel. Ele chegou e me apresentou. Perini, tá aqui um cara que lê mais do que você. E aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim. Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu. Esse cara lê muito, né? Aí fui conversar com o Joel, né? Gostei bastante do Joel de cara. Eu lembro exatamente desse dia. Igual eu lembro do dia que eu conheci o Thiago também, que foi um pouco antes. E não tinha como saber, né? Que 3 anos depois, mais ou menos isso. 4 anos, né? 4 anos depois, a gente ia virar sócio. Mas foi bem bacana. Conheci o Jovem, que era um cara diferenciado. Com o Thiago foi a mesma coisa. E tu tava nesse mundo por quê? Por causa da minha esposa. Ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em 6 meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom. Eu pensei, Porra, caramba, 100 mil do pessoas. nada, sem ajuda, é incrível, cara. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago, com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso, e tinha o Serbase, que é muito antigo, aí vários livros, mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de 1.000 pessoas. Se eu tiver 1.000 pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando R$1.000, eu tenho 1 milhão. Pra mim tá ótimo, pô. 1 milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de 1.000 pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado para ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar no evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou 4 anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e estamos aqui, né? Mas o Perini tem uma coisa legal, a parte da história dele que ele não contou agora, que ele foi do exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do exército. mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia Militar das Agulhas Negras. E, cara, tem umas histórias que eu descobri só cara depois. oficial do exército. Eu era. Número 1, número 1. Número 1, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu tava para ir embora do exército, até o meu avô
Pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general, vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas 5 anos, foi em 2017, na verdade 4 anos. Mas tem uma parada que eu acho foda que você falou, do Facebook, perdendo credibilidade e tudo mais. Pô, é claro que eu entendo o lado que você tá se virando disso, mas por outro lado, caraca, cara, fala uma empresa, cara, que permitiu que tanto empreendedor pudesse ser competitivo, sabe? Para vender seus produtos como o Instagram, o Facebook. E as pessoas podem fazer um tráfego, cara, é 10, 15, 20 reais, cara, esse seu pequeno negócio, a galera consegue vender e impulsionar, sabe? Porra, não tem como eu não ser muito grato a essas plataformas, cara. O Instagram mudou minha vida, o Facebook mudou minha vida, o YouTube mudou a minha e a sua. É que eu tenho uma Então, visão assim, diferente sobre isso, cara, pra ser sincero. Você acha que a gente que mudou a deles? Não, eu acho que a gente mudou a nossa vida. Eu acho que se não fosse o Facebook, ia ser o WhatsApp. Se não fosse outra coisa, ia ser não sei o quê. Porque a gente tá nesse mundo. Tá todo mundo assim como os nós, tentando resolver um problema. Se tinha um problema, alguém ia ter solução. Ia ser outra pessoa. Quem muda a nossa vida é nós. A gente não pode ficar atribuindo isso a plataformas. Eu entendo esse sentimento, Cara, mas é eu que você tá tenho partindo um pouco de de uma- aversão a ele. Mas é que você tá partindo de uma suposição. Porque, puta, a gente teria feito, mas não fez, mano, porque essa não foi a realidade. Então, assim, ó, no momento onde o Instagram me permitiu, porra, entregar minha mensagem para milhões de pessoas, e o YouTube fez a mesma coisa, e por mais que eles ganhem, eu também ganho. Então, é um ganho conjunto que, inclusive, a galera que assiste também participa. Cara, não tem como olhar para isso e falar, não, mas eu vou cagar para esses caras. Que é como quando eu vejo os youtubers reclamando do YouTube, metendo pau no YouTube, e eles fizeram a vida deles e ficaram conhecidos pelo YouTube. Cara, eu não acho que isso daí Eu é acho justo, que é uma entende? relação de ganha-ganha, cara. Eu não tenho essa Mas relação é de... uma relação de gratidão. É como eu pegar agora Mas e eles querer são meter o gratos pau a no Perini. vocês? O YouTube é. Eu não acho que seja. Ah, o YouTube, Não, cara, ele talvez a manda a ele placa. seja, mas a Talvez, nós não. a nós não é. Ficou um Você ano... acha que não? Não, eu tenho certeza que não. Tem uma relação diferente com vocês? Porra! Claro, tu fala com alguém do YouTube? Ah, fala. Eu não. Ah, eu não. É? É. Mas por quê? Porque eles não gostam da gente. Sério? Aham. Então Porra. aqui é Team pau no cu do YouTube. Pau no cu do Entendi. YouTube e pau no cu dessa gratidão aí. Eu não acredito nessa porra, entendeu? Eles são a porra de uma plataforma que tava ganhando dinheiro, visando dinheiro. Nós somos inteligentes e espertos, soubemos aproveitar um ecossistema que foi criado, ia ser criado dependente desses filhos da puta, entendeu? E a gente que merece o crédito nessa porra. O YouTube não merece crédito, o Facebook não merece crédito, o Instagram não merece crédito. Quem merece a porra desse crédito é Primo Rico, Joel e Bruno. E Monark e Igor. Eu concordo com o seu ponto, mas também concordo um pouco com o ponto do Thiago. Não é uma questão, por exemplo, eu falei, o metaverso eu prefiro que não seja o Facebook para não ser um negócio fechado. A questão dos wallet gardens, né? Cada big tech quer fechar os seus clientes para ninguém mais tomar. Eu prefiro que fosse algo aberto. Mas dando um exemplo de uma inovação que veio e mudou o jogo no Instagram. Você botou 150 mil pessoas numa live no Instagram já. No YouTube também já aconteceu isso. Há 3 anos, quem podia transmitir ao vivo era só a Rede Globo, cara. Agora a gente faz isso de graça. Então é aquilo, ia acontecer, mas às vezes ia demorar mais alguns anos para acontecer. Aconteceu antes, por conta desses caras Ou que às vezes fizeram. poderia ter Orkut acontecido não deu ainda certo. mais cedo. É, como só tem uma... Na verdade, eu ia falar que só tem uma realidade, mas eu não sei, né? Mas Si, as sim. probabilidades são infinitas pros dois lados. É que tem uma parada só. Na Mas é minha o que você vida, falou, ganha-ganha. Eu acho que é ganha-ganha. Eles não são bonzinhos e nem a gente. A gente ajudou a fazer o YouTube. Você acha que você não ajudou o YouTube a prosperar como plataforma depois que você chegou com o pensamento revolucionário sobre empreendedorismo digital? Cara, eu tenho certeza que muito. Eu tenho certeza que muito. Eu sei da minha contribuição, da sua, todo mundo sabe o seu papel. A parada que eu aprendi na minha vida, cara, que nunca em algum momento que alguém te ajudou, com intenção, sem intenção, eu não vou ser grato a essa pessoa, entendeu, cara? Tipo assim, não dá pra não existir nada, cara. Não, eu sou grato a esse universo e a todo mundo que faz parte e ajudou o YouTube, a todos os funcionários do YouTube que construíram o YouTube e não são responsáveis pelas decisões erradas que hoje a gente abomina da empresa. Eu admiro essas pessoas. O cara que criou o YouTube, aquele russo maluco que criou o YouTube lá Mas atrás... você acha que o problema tá no YouTube? Mas olha só, você acha que o problema tá no YouTube ou você acha que o problema está nas pessoas que cobram do YouTube algumas atitudes e faz eles reagirem desse jeito? É, porque tem Que é na esse própria ponto. audiência que tá aqui Eu acho que é os dois, entendeu? Porque o YouTube, ele tem realmente um ambiente de pressão política que acontece em volta de todas as redes sociais, porém, eles têm uma escolha se eles vão para esse lado político, se eles alimentam esse lado político, ou se eles são neutros, ou se eles vão contrário a esse lado político. Qual é a escolha que todas as redes sociais fazem hoje em dia? E vocês falaram, acho que talvez antes de começar, eles escolhem adotar um lado político, comprar esse lado político e favorecer esse lado político. Esse é o problema.
Entendeu? Se eles fossem neutros, perfeito, não tem problema. Eu entendo a seguinte questão. Você ser uma empresa de 2 trilhões de dólares, que é uma das maiores do mercado americano, né? Apple, Alphabet, Amazon, são essas que têm esse valor. O Facebook fica quase na metade do valor dessas. É muito fácil para o governo ficar te marretando a ponto de você ceder fazendo o que eles querem. Só que elas também ganham em um ponto. Quando você cria mais regulação em rede social, por exemplo, você começa a inibir o surgimento de outros competidores que não têm dinheiro para se adequar à regulação. Então, assim como a nossa relação com o YouTube, com o Facebook, Instagram, é uma relação de ganha-ganha, eles ganham com a gente, nós ganhamos também, a relação dessas grandes empresas com o governo também tende a ser uma relação de ganha-ganha. Sim. Então tem esse ponto que é complicado. Sim, e é muito mais complicado quando os dois se juntam para controlar o discurso público. Porque, querendo ou não, as mídias sociais hoje detêm o controle total do discurso público digital, que é o que influencia a mudança no mundo. Hoje ninguém fala a sua opinião na praça mais, ouvindo os caras na Sé falando sobre sei lá o quê, entendeu? Hoje em dia as pessoas se formam as opiniões vendo vídeo no YouTube, vendo Instagram, vendo não sei o quê. Então, essas grandes corporações hoje detêm a praça pública. E essa praça pública digital, eu acredito que é um bem maior do que privado. É um bem que é um bem social, é como a gente se comunica. Só que eles têm essa relação de ganha-ganha com os governos. E o que os governos e as grandes empresas querem? Querem descontrolar o discurso, porque o que é vantajoso para uma empresa? Isso pode ser algo positivo no primeiro momento, eu acredito que é, por exemplo, você não quer terrorismo no YouTube, certo? Eu não quero. Eu não quero ver ninguém sendo degolado no YouTube. Pedofilia. Exatamente. Mas aí que tá o problema. A partir do momento que a gente sabe que tem que ter esse cerceamento de conteúdo, quando você dá na mão dessas grandes empresas e o governo sem uma regulação clara de como eles podem fazer isso, eles fazem a banda caralho. Eles não vão tirar só o cara sendo degolado e a pedofilia. Eles vão tirar o inimigo político falando coisas que eles não gostam. Eles vão tirar o cara que tá falando algo politicamente incorreto. Entendeu? E é isso que vai acontecer, e está acontecendo. Esse ganha-ganha dessas empresas que estão ali para ganhar na limitação do que pode ser dito em prol do corporativismo, do estadismo, no sentido de não ser contra o governo e o status quo, e do politicamente correto também. Entendeu? Mas esse problema ele vai acabar com o tempo. Pelo seguinte, até pegando o exemplo do Facebook, vocês lembram que há mais ou menos uns 2 anos o Facebook queria criar a sua própria moeda. A tal da Libra, né? Aham. E aí ele criou uma organização na Suíça chamada Calibra para isso, anunciou para todo mundo, igual ele fez agora com o Meta. Na hora que isso aconteceu, governos do mundo todo começaram a pensar. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina se o pessoal só começa a transacionar nessa moeda, cria organizações lá dentro, salários pagos nessa moeda, como é que vamos exigir imposto numa moeda que não é nossa? Só dá para exigir quando o cara troca dessa moeda para dólar, para real. Então, governos viram uma ameaça nisso. O que eles fizeram? Entupiram o CEP do Mark Zuckerberg de cartas e ele acabou com a iniciativa. Ele alterou radicalmente, virou Diem, mas é um negócio totalmente diferente. Agora, com o Bitcoin. O Bitcoin surgiu em 2008, primeira transação em 2009. Para quem que o governo vai mandar carta? Não tem um dono. Então, essa revolução de criptomoeda não é só financeira. Ela começou pela parte financeira. Mas daqui a pouco o pessoal vai criar uma rede social utilizando criptomoedas, né? A tecnologia do blockchain, por exemplo, incensurável. E isso é bom para a liberdade de expressão. Mas a gente pode falar que a internet é um espelho do ser humano. E um espelho não tem culpa de mostrar as nossas qualidades tão bem quanto os defeitos. Sim. Da mesma forma que você vai ter mais liberdade de expressão, vai ter esse lado feio do ser humano. Exatamente. Vai ter terrorismo. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Entendeu? Então, isso vai acabar, mas teremos novos problemas por conta disso também. Que é o como acontece esse controle. Eu acredito que tem que ter um controle de certa forma, porque eu não quero ver pedofilia no YouTube, tá ligado? Eu acho que é errado ter esse tipo de conteúdo lá. Mas como acontece esse controle? Isso é a discussão fundamental da nossa sociedade agora, porque ele pode acontecer de muitas formas. E pode acontecer de uma forma horrível que tira a liberdade de todos nós. De lutarmos contra grandes corporações e monopólios, de lutarmos contra um governo tirano e de podermos realmente expressar o que está na nossa mente. E esse é um problema que eu não vejo uma solução, infelizmente. Tem tokens de governança nos protocolos, então eles podem decidir certas regras. Mas se um protocolo não aceita certo tipo de vídeo, um outro pode aceitar. Vai ficar descentralizado isso. Não, mano, pô, eu quero fazer uma reflexão, né? Porque eu vejo a gente sempre metendo pau em tudo que tá acontecendo. E eu não tô falando de política, tô falando de tudo. A gente sempre mete pau em tudo. Onde a gente trabalha, a nossa família,
é o Sempre país, criticando. é o futebol, é tudo. A gente sempre mete pau, né? Cara, tem uma historinha que eu ouvi esses dias que eu queria compartilhar que tem uma reflexão legal. Porra, tinha lá um cara que ele era dono de uma... De vinhas, né? Vinhas, que depois vira vinho e tal. E aí ele tava precisando de gente para trabalhar. Aí ele chegou, 9 horas da manhã, falou, pô, vocês estão sentados aí, porra, vocês não querem trabalhar? Eu pago 1 denário para cada um. Aí os caras falaram, beleza, eu topo. 1 denário é 1 dia de trabalho. Aí eles foram trabalhar lá nas vinhas. Aí chegou meio-dia, ele falou, pô, vocês estão, o que vocês estão fazendo aí sentado? Cara, deixa eu contratar vocês por 1 dia, trabalhar até o final do dia, pago 1 denário para cada um. Vocês topam? Topamos, a gente está desempregado. Aí deu 5 da tarde e falou, pô, vocês também estão sentados aí? Vem cá, vocês não querem receber 1 denário para trabalhar até o final do dia, não? Aí os caras, quero, eu topo. Beleza. E aí foram todo mundo trabalhar, chegou no final do dia, aí chegou o chefe e falou, pô, chama de trás para frente e começa a pagar todo mundo. Aí chamou a turma das 5 da tarde, falou, vocês aí de 5 da tarde? Toma aqui, ó, 1 denário para cada um. Aí a galera falou, pô, obrigado, pô, muito grato, top. Aí chegou meio-dia, né, aí pegou a galera do meio-dia e falou, ó, vocês do meio-dia? 1 denário para cada um. Aí os caras ficaram putos. O que é isso? Os caras trabalharam 1 hora só, foram trabalhar 5 da tarde, eu tô desde meio-dia, vou ganhar 1 denário também? Que puta injustiça. Aí ficaram putos, começaram a brigar. Aí ele chegou pra turma da 9 da manhã e falou, vocês, toma aqui, ó, 1 denário. Aí os caras, o quê? 1 denário? Você tá maluco? Os caras, 5 da tarde, pô, trabalharam um pouco, ganharam isso. Meio-dia, os caras ganharam uma grana e trabalharam muito menos que a gente. E a gente, 9 da manhã, e vai ganhar 1 denário? Que puta injustiça. Aí o dono falou assim, pô, vocês estão assim porque eu fui mais generoso com os outros que com você? Qual que é o insight dessa história pra mim? O insight é o seguinte, sua vida é linda. Até você olhar pro lado, mano. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente tá aqui falando o quê? Falando bem, mal de tudo que tá acontecendo, menos do que tá acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Menos do que não sei o que lá. Tudo que acontece ao nosso redor é um lixo, mano. Tudo. Por quê, mano? Porque tudo que é bom na nossa vida, a gente atribui a algo que ainda não aconteceu, mano. É algo que não existe. Tudo que a gente vive hoje é sempre não suficiente. Eu sou endividado, eu falo assim, cara, se eu pagar minhas dívidas, eu vou ser uma pessoa feliz. Aí você quita suas dívidas, mano. Aí você fala, se eu tiver um pouquinho de dinheiro, eu vou ser feliz. Aí você tem um pouquinho, mano. Aí você fala, não, se eu tiver 1 milhão, eu vou ser feliz. Aí você tem 1 milhão. Aí você fala, ué, eu quero ter 1 bilhão, mano. Aí você tem 1 bilhão, aí você fala, não, agora eu quero ficar famoso, mano. Não, agora eu quero ter poder. Agora não... Então, cara, a gente nunca tá contente com nada, mano. Nada. Então, eu vejo muito a galera na internet, e eu acho que tá certo, crítica, reflexão e tudo mais, mas tem uma grande empresa que a gente porra, uma grande empresa que eu conheço, e todos os grandes executivos lá, quando a gente conversa, falam assim, cara, porra, aqui tá uma merda, tô puto aqui. Eu falei, caralho, grande executivo, uma empresa grande falando isso. Eu falei, eu queria trabalhar com vocês aí. Eu falei, caralho, que animal, obrigado, puta honra. Aí eu fui conversar com uma pessoa, contando vantagem. Eu falei, cara, todo mundo daquela empresa lá quer trabalhar com nós. Ele falou, é mesmo? Cara, fica tranquilo, é assim em todos os lugares. Inclusive na sua empresa tá acontecendo isso agora e vai piorar. Então se preocupa, ninguém tá feliz onde tá. E aí, mano, por que eu tô fazendo essa reflexão? Porque, caralho, a gente nunca tá feliz, mano. E mesmo assim a gente mete o pau o tempo todo, ao invés de trocar isso daqui por... nunca tá feliz? Cara, será? Eu acho que, de certa forma, é o que faz a gente sempre estar evoluindo. Não acho. Será? Já achei isso. Hoje não acho mais. Porque Já hoje... achou isso? Sim. E por que você mudou de opinião? Porque eu percebi que você não ia me levar pra nenhum lugar, cara. É diferente. Mas você não vai pra nenhum lugar. A vida é efêmera, você tá falando isso aí. A vida não faz sentido. Pra que lugar tu vai? Tu vai morrer. Depende da sua ótica. Se você estiver falando sobre a ótica de negócio, de crescer, pô, eu vou pra algum lugar. Se você estiver falando de uma ótica mais espiritual, eu acho que é outra discussão. Tá. Como você falou que se você não for inconformado, você não vai crescer, eu estou dizendo que eu não preciso ser inconformado para continuar crescendo. Ou seja... Discordo. Você discorda? Discordo. Bom, eu sou um cara que não sou inconformado e continuo crescendo. Mas você tá inconformado com o seu estado atual. Você não tá conformado. Você não se conforma. Não, claro que não. Tanto que você está mudando. Conformar-se é isso, é aceitar. Eu aceito isso. Não, mas você não está significa... satisfeito mas com não o atual. Isso eu entendo. Exato, é isso. Sim, Você é sim. feliz hoje, né? Eu sou feliz e Sim. estou satisfeito Mas você não é um com o cara que tá acontecendo. conformado. É que é semântica na parada. A gente Semântica, tá em... Exato. O que eu tô te dizendo é que eu sou um cara satisfeito com as coisas que acontecem na minha vida, mas não é por isso que eu vou ficar estagnado. Eu vou Sim. parar de conquistar. Sim. O que eu tô dizendo é que se eu aproveite inverter a o momento, ordem... né? o que eu tô dizendo é que se eu inverter a ordem, a minha vida vai virar uma bosta. Porque nunca vai estar bom. Sim. E não importa o que eu faça, não importa o que eu tenha, não importa o que eu seja. Sim. Então a única coisa que eu tô propondo aqui é inverter a lógica. É de criticar, mas de outra forma. Entende? Que forma seria a forma pra gente criticar a vida? Assim, uma forma mais otimista e mais eficiente?
Cara, quem sou eu, né, pra dizer isso, mas a minha sugestão seria criticar de uma forma mais construtiva e talvez brigando para achar a solução e não brigando para defender o nosso ponto. Pode crer. Porque eu acho que os idiotas, eles tentam vencer discussões e os não idiotas tentam vencer. Né? E hoje o que eu vejo nas redes sociais é só a galera querendo defender seu próprio ponto. Então, de fato, quem está preocupado com qualquer tipo de mudança, Monark? A galera só quer ganhar na discussão. Total. Eu sinto isso na pele todos os dias. Eu fui, inclusive, no Twitter propor uma discussão e E o que você o encontrou? fato de eu propor a discussão foi errado, foi julgado errado. Você não pode propor uma discussão. E aí eu fui punido pela nossa sociedade por ter proposto uma discussão. Foi o que aconteceu. Eu entendo, é difícil. A gente está vivendo numa sociedade difícil. A gente está vivendo que... Hoje em dia o que a gente precisa é sinalizar virtudes. É falar o quão bom você é, e quão perfeita é a sua vida, e quão certo está o que você pensa. É isso que é o certo hoje, socialmente falando. Mas isso é uma merda. Porque aí a gente elimina o fato que todo mundo é retardado, burro, todo mundo é. Todo mundo é. No sentido que, se for para pensar, o coeficiente de inteligência, a possibilidade de... Pega uma inteligência artificial, que vai ser desenvolvida daqui a 20 anos. Pensa o quão inteligente vai ser essa porra. Com conhecimento total da humanidade, com capacidade de processamento infinito, com não sei o quê. Agora pensa um humano tipo eu. Eu sou uma ameba em questão de inteligência. Limitado. Pra Limitado. caralho. Isso é pra todo mundo. Nós todos fomos criados limitados nessa terra, entendeu? Então, a partir do momento que você se põe numa posição social nas mídias digitais, como você é perfeito, e como você é o arauto daquele que é capaz de apontar os erros da sociedade, apontar o caminho certo e também julgar aqueles que estão no caminho errado e excluí-los da sociedade, a gente tem um problema. A gente tem uma patologia de pessoas que estão se pondo acima da própria humanidade. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Caralho, viu aí? Bebida entra, o monarca sábio sai.